Nós chegamos agora numa etapa final de uma caminhada que Deus trilhou os passos de Jacó. Jacó então sai da cidade de Harã, onde ali ele passou 20 anos. Jacó sabia que quem estava guiando os seus passos era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac. Mas agora ele chega na última fase. Se fosse um jogo, ali era o chefão. Ali é o momento mais difícil. Ele chega na última fase. Ele vai ter que agora encontrar-se com Esaú. Mas o versículo 32 nos começa mostrando uma primeira visão espiritual muito interessante que aconteceu com Jacó. Capítulo 32, versículo 1, começa dizendo assim: Também Jacó seguiu o seu caminho. Mas de repente aparece algo curioso. Olha só o que diz a sua Bíblia. Anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Uau! Olha só isso. Essa expressão anjos de Deus é uma expressão curiosa, que é a expressão hebraica Malak Elohim, os anjos do Senhor, os anjos do Altíssimo, saíram para encontrá-lo. Deixa eu fazer uma consideração aqui antes. Existe uma realidade espiritual, e quando eu falo espiritual, isso acontece em todas as Escrituras. Nós sabemos, por exemplo, no livro de Jó, no capítulo 1, quando Deus está falando com Satanás, que Deus pergunta a Satanás: Satanás, de onde vens e para onde vais? E a resposta de Satanás é: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Resumindo, ele está aqui, ele está em nosso meio. Mas a palavra também nos diz, por meio do apóstolo Pedro, que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Portanto, estou eu, Felipe, aqui. Estou eu aqui. Ao meu lado não tem nada, mas deixa eu ver aqui alguma coisa. Ao meu redor, o que eu tenho? Talvez as câmeras não consigam ver de maneira clara, mas aqui eu tenho uns fios do microfone. Ou melhor dizendo, o computador está ao meu redor. Eu tenho aqui um computador. O que está ao meu redor? O computador. E aqui eu tenho um tablet, um iPad. E esse iPad está aqui. O computador, eu estou aqui. O computador está aqui. E o iPad está aqui. Eu pergunto a você, eu estou aqui. Quem está ao meu redor? O computador. Quem está ao meu derredor? O iPad, nesse exemplo. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso redor, sim ou não? Não, anda ao nosso derredor. Significa que se ele anda ao derredor, e ele está falando com o povo de Deus, ok? Pedro não está escrevendo uma carta às nações, Pedro está falando com a igreja, e diz: irmãos, o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas o salmista nos fala de que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu vejo o diabo ao meu redor, eu vejo demônios ao meu redor, sim ou não? Visualmente, com os meus olhos carnais? Não vejo. Assim como eu também não vejo os anjos ao meu redor. Mas eu creio que, assim como a palavra de Deus é verdadeira, que diz que o diabo está ao meu derredor, ali está também os anjos ao meu redor. Quando Satanás foi conversar com Deus a respeito de Jó, Satanás disse assim a Deus: por acaso Jó teme a ti à toa, porque tu não colocaste uma cerca ao redor dos seus bens, da sua família? Ou seja, havia uma cerca espiritual protegendo os bens e a família e a vida de Jó. Mas Jó não via. Mas no mundo espiritual, ali Satanás via. Quando Eliseu está com seu moço Geazi, dentro de uma cidade, e o exército, se não me falhe a memória, do rei da Síria, ou da Assíria, mas isso seria irrelevante agora, o exército inimigo vem para tomar, vocês conhecem essa história, vem para tomar
Eliseu, porque tudo que o rei do exército inimigo pensava, planejava, Deus revelava a Eliseu. Eliseu contava ao rei de Israel e o rei de Israel se protegia. Então o exército inimigo, o rei tinha uma outra estratégia, e Deus então pegava aquela estratégia e contava a Eliseu, o profeta, e Eliseu contava ao rei de Israel. Houve um momento então que o rei do exército inimigo disse assim: temos um espião entre nós, porque tudo que eu planejo, o exército inimigo, o exército de Israel sabe. Então um dos homens disse: meu senhor, não há nenhum espião sobre nós, mas na realidade existe um profeta lá em Israel chamado Eliseu, e o Deus de Israel revela tudo que o senhor planeja para esse cara. Ele disse: então vamos pegar esse cara, e juntam um exército e vão até Eliseu. O moço, o ajudante, o discípulo de Eliseu, Geazi, acorda de manhã, sai para fora, e quando sai para fora, um exército gigantesco. E ele chega para Eliseu e diz: meu senhor, tem um exército gigantesco aí fora. E Eliseu traz uma resposta curiosa para ele, disse: não temas, maior é o que está conosco do que os que estão com ele. Parece que Geazi conta: 1, 2. Exército. Qual é essa matemática desse profeta? Não bate. Então, Eliseu faz uma oração ao Senhor e diz: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos. Olha só que curioso. E de repente, Geazi vê anjos do Senhor como fogo ao redor de todo o monte. E quando ele vê isso, ele fala: ah, agora entendi. Meus olhos não viam, mas eles estavam aqui. Semelhantemente a isso, agora a Bíblia diz que Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe encontraram. Quando os viu, versículo 2, disse Jacó: esse é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. E Manaim significa em hebraico 2 acampamentos. Por quê 2 acampamentos? Porque tinha um acampamento de Jacó e tinha um acampamento de quem? Jacó mesmo disse? De Deus. Ou seja, Deus, para trazer uma paz e uma tranquilidade ao coração de Jacó, porque Jacó estava agora chegando no momento mais crucial e bélico e de guerra, em tese, de sua vida, Deus agora mostra para ele: Jacó, existe algo ao seu redor que você não vê. E Deus abre os seus olhos espirituais para que ele visse que existia o acampamento carnal, o acampamento de Jacó, mas também existia ali o acampamento dos anjos do Senhor. Curiosamente, a Bíblia não nos traz mais detalhes sobre qual foi o diálogo, ou qual foi as palavras, ou como foram os detalhamentos que Jacó viu ali. Mas apenas nos mostra de que Jacó enxergou aquele acampamento. E logo que ele viu aquele acampamento, Jacó então agora toma a ousadia e envia mensageiros a Esaú. Esaú morava numa região chamada Seir, num lugar chamado Edom, e ele envia mensageiros dizendo o seguinte, versículo 4 do capítulo 32 de Gênesis, vá lá comigo. E lhes ordenou aos mensageiros: assim falareis, olha só, olha como Deus trabalhou o coração desse homem, esse soberbo de 20 anos atrás, olha como ele diz agora: assim falareis ao meu, como está na sua Bíblia? Senhor Esaú. Ele não chama de irmão, ele diz: não, Esaú, tu és meu senhor, tu és maior do que eu não quero ser maior que você. Olha a mensagem: assim direis a meu senhor Esaú, o teu servo Jacó. O coração soberbo, 20 anos depois, agora não chama mais Esaú de Esaú. Não chama mais Esaú de aquele que recebeu a profecia de que vai ser menor. Aliás, me lembro aqui de um homem, começo a ver aqui um homem maduro no reino de Deus. Jesus disse que no reino de Deus, o maior é aquele que serve.
Portanto, quanto mais ele cresceu espiritualmente, mais ele entendeu o espírito de servidão que ele precisava ter. E ele disse: digam ao meu senhor Esaú, o teu servo Jacó manda dizer isso. Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr mercê em sua presença. Voltaram os mensageiros, então, dizendo: olha, vamos ao teu irmão Esaú, e ele também vem encontrar-se contigo. Só que tem um detalhe, ele está vindo com mais 400 homens com ele. E agora, versículo 7 diz: então teve Jacó medo e se perturbou, ou a palavra hebraica yetzar, aqui é bem interessante, diz: e ficou aflito, e sofreu profunda aflição. Como se dissesse: Deus, oh Deus, por que o Senhor mandou eu voltar? Oh Deus, por que o Senhor mandou eu trilhar esse caminho? Parece às vezes que a nossa vida está numa... eu estou bem, para que eu fui me mexer nisso? Para que eu fui me meter nisso? Oh Deus, minha vida estava tão boa antes de ouvir a Tua voz. Meu Deus, minha vida estava dando tudo certo antes de eu querer Te obedecer. Comecei a Te obedecer, agora está vindo Ele. E está vindo Ele com 400 homens. Não está vindo Ele com 400 homens para me abraçar. Não está vindo Ele com 400 homens para dizer como eu te amo, meu irmão. Como eu estava com saudade. Para que Ele está vindo com 400 homens com Ele? Dividiu então em 2 bandos o povo que estava com ele, os rebanhos, os bois e os camelos, pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E agora, a Bíblia fala sobre uma oração, porque no momento de aflição, ele toma a decisão mais sábia. Jacó agora ora a Deus, e a Bíblia diz qual foi sua oração. E a oração dele é interessante porque é uma oração que relembra os 2 momentos. Se você estudar as palavras das orações dele aqui, 2 momentos que Deus havia falado com ele. O primeiro momento, em Betel, Gênesis 28:15, Deus havia dito assim para ele. Deus havia dito para ele, 20 anos atrás: eis que estou contigo, lá em Betel, 20 anos atrás, Deus disse assim para ele: eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Há 20 anos atrás Deus havia dito isso para ele. E há algum tempo atrás, ali em Harã, em Gênesis 31:3, Deus disse assim para ele: e disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. E agora então ele faz uma oração, e ele diz assim, versículo 9: e orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque. Lembra mais uma vez? Ele entende que o Deus é dele? Sim ou não? Não. Ele não diz meu Deus. Ele diz então, o Deus do meu pai, o Deus do meu avô. Deixa eu bater um papo com o senhor. Eu sei que o senhor não é meu Deus, mas é Deus do meu pai intercede por mim. É Deus do meu avô e meu avô intercedia por mim. Deixa eu fazer uma oração aqui para ti. Ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno, Jacó diz, de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado eu atravessei esse Jordão e já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado, e essa foi a oração dele, tendo passado ali naquela noite, ele separou então um presente para seu irmão Esaú. 550 animais. Ele tinha um bom rebanho. E ele pegou 550 animais. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas, 10 jumentinhos. Somado 550 animais. Chamou os seus servos. O livro de Provérbios disse que
o presente aplaca a ira. Ele chama então seus servos, divide esses 550 animais em vários grupos e manda um servo dizendo: você vai, e quando você encontrar Abraão, ele vai dizer: de quem é isso? Para onde você vai? Perdão, encontrar Esaú. De quem é isso? Para onde você vai? Para onde você vem? Ele diz: eu venho de Jacó, e tudo isso aqui é teu, é presente de Jacó. E ele ia entregar. Passa um tempo, ia chegar outro servo. E mais essas coisas? Então, isso aqui também é de Jacó. Passa um tempo, ia vir mais outro servo. E essas coisas? E não, isso aqui é de Jacó. E ele ia mandando presente, 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 presente. 550 animais. Ele disse assim, versículo 20. Direi assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus filhos e filhos, transpôs o val do Jaboque, tormou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Pare um pouquinho aqui. Ele passa sua família pelo rio, ele passa seus bens pelo rio, e ele fica então sozinho ali. E a Bíblia aí nos traz uma informação, um acontecimento que para mim, biblicamente, é um dos mais curiosos da Bíblia. Deus envia um representante, não era Deus. Deus envia um representante. A palavra de Deus usa a expressão hebraica ish, que significa um homem. Mas um pouco mais à frente nós vamos perceber que esse figura de homem não era um homem, mas de fato era um meleque, era um anjo do Senhor. Para lutar, uma última luta de Jacó. E de repente Jacó está ali sozinho. E um homem aparece. A Bíblia não diz qual foi a discussão. A Bíblia não diz o que aconteceu. A Bíblia omite isso. E eu não vou conjecturar para você. Mas a Bíblia diz que esse aparente homem começa a lutar com Jacó. E eles começam a lutar. Jacó com seu sessentinha. E esse homem, que era um anjo do Senhor. E agora a noite passa. E o sol começa a vir a pino. E a Bíblia diz que vendo o anjo, que não prevaleceria, ele então pega a articulação da coxa de Jacó e bate nela. E aí tem um ponto precioso que você precisa saber aqui. A coxa, no contexto bíblico, era o lugar de juramentos. Não sei se você lembra, em Gênesis 24, de 2 a 3, quando Abraão chamou seu servo Eliezer para procurar uma esposa para Isaque. Ele diz assim: disse Abraão ao mais antigo da sua casa, que governava tudo que possuía: põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor. Era um costume da época. Hoje eu poderia dizer para você assim: vamos jurar? Vamos. Talvez eu poderia dizer: está jurado, né? Talvez eu poderia dar a mão para você. Fechado? Fechado o negócio? Fechado? Fechado. Não, deu a mão, deu a mão. Para quem são os mais antigos, fio do bigode, deu a mão, está valendo, não precisa de contrato. Mas no povo do Oriente Médio dessa região, havia um instrumento que era um instrumento de juramento que você não poderia tirar. Que era você fazer um juramento com a mão na coxa. É uma questão cultural. Quando Abraão, em Gênesis 24, chama o seu servo e pede para que ele jure pelo nome do Senhor, Gênesis 24, versículo 2, versículo 3, ele diz: coloca a mão na minha coxa e jura, porque você não pode mais descumprir o juramento. Mas é exatamente na coxa, no lugar de aliança, no lugar de juramento, que nunca mais será o mesmo. A Bíblia vai dizer um pouco mais à frente, que os filhos de Israel não comem o nervo do quadril dos animais, porque era exatamente ali, nessa região,
que doía em Jacó dali para frente. Mas é curioso, e aí eu quero ler com você, versículo 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu um dia. Mas respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Eu tive que anotar isso, porque para mim foi exatamente preciosa quando o Senhor me trouxe essa visão. Jacó era um homem abençoado por Isaac, sim ou não? Mas aqui mostra, 20 anos depois, que Jacó não queria mais a bênção de homens. Jacó queria a bênção de Deus. Jacó disse: se você não me abençoar, você é um enviado de Deus, se você não me abençoar, eu não te deixo ir. Porque eu passei 20 anos da minha vida, e estou voltando com medo, por causa de uma bênção que eu peguei do meu pai. Por causa que eu fiquei nas labutas do meu pai. Mas 20 anos depois, ele agora diz: eu só quero seguir minha vida, se for com as bênçãos de Deus. Eu não quero ter uma prosperidade dada por homens, eu quero ter uma prosperidade recebida pelo Senhor. Esse homem diz assim, versículo 27, perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó, ou seja, o suplantador, o enganador é o meu nome. Então disse: já não te chamarás suplantador, já não te chamarás Jacó, mas o teu nome agora será outro. O teu nome será Israel. Você sabe o que significa Israel? Alguém sabe? Deus prevalece. Deus prevalece. Dizendo, a tua identidade, você era um cara que tinha identidade de suplantador. Mas agora, a tua identidade é aquele a quem Deus prevalece na vida. Aquele que tem sobre si a mão do Senhor. Aquele que agora, a prosperidade não vem da malandragem. A prosperidade não vem da esperteza. A prosperidade não vem do furto ou do roubo. Mas a prosperidade na sua vida agora, Jacó, vai ser porque Deus prevaleceu nela. Então, tomou Jacó e disse, versículo 29, rogo-te, como te chamas? E respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Por que você quer saber o nome do anjo? Por que você quer saber o nome de quem lutou com você? Se Jacó chamar um anjo para auxiliá-lo, ele não ouviria, ele não responderia. Por que você quer saber o seu nome? Você precisa conhecer apenas um, o Senhor. Jacó chama então aquele lugar Peniel. E irmãos, aqui, presta atenção que esse versículo 30 é a chave das chaves. Olha só isso. Jacó chama aquele lugar Peniel, que significa em hebraico, perante Deus. E ele diz duas coisas. A primeira, via Deus, face a face. Eu me lembrei de Jó, capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino do pó e na cinza. Jó foi um desses que disse, eu te conhecia, Deus, mas não te conhecia face a face. Eu te conhecia de ouvir falar. Mas nesse dia, nesse embate, Jacó termina dizendo, Deus, eu tenho duas coisas para te dizer. A primeira, eu te vi agora, finalmente, face a face. E a segunda, presta atenção nisso. Olha o que ele diz. E a minha vida foi salva. Eu finalmente te encontrei. E finalmente, a minha vida foi salva. Essa palavra salva é uma palavra hebraica que significa a minha vida foi libertada. A minha vida finalmente foi resgatada. A minha vida finalmente foi transformada. Finalmente, Deus chegou para mim e disse que eu não sou mais Jacó. Finalmente foi o próprio Deus que disse, aquele cara que passou por tudo aquilo, não é mais você. Aquele cara que fez tudo aquilo, não é mais você. Para mim, não. Para mim, tu não és mais Jacó.
para mim tu és Israel. Tudo aquilo que você passou não é mais quem eu vejo. Tudo aquilo que você fez não é mais quem eu encontro. Porque para mim você não é mais o suplantador. Para mim tu és Israel. Para mim tu és aquele a quem Deus prevalece. E quando Deus prevalece, aí está a sua graça. Em Salmo 34, 3, usa essa expressão hebraica também. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 39, 8, livra-me das minhas iniquidades, não me faça o opróbrio do insensato. Salmo 79, 9, assiste-nos, ó Deus, ó Salvador nosso, pela glória do Teu nome, livra-nos e perdoa os pecados por amor do Teu nome. E exatamente essa palavra hebraica é a palavra que Jacó utiliza e diz, e a minha vida foi liberta. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Mas vamos ao capítulo 33, e caminhando o fim. Levantou Jacó os olhos, e viu que Esaú se aproximava, e com ele os 400 homens. Mas agora não é mais aquele Jacó, agora é Israel. Agora é alguém que entendeu que a sua vida foi salva. Versículo 3. Ele mesmo, quando encontrou então Esaú, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou, arrojou-lhe o pescoço, o beijou e choraram. Todo aquele medo o Senhor transformou. Toda aquela maldição o Senhor transformou. Eu não vou dar ênfase para vocês sobre essa narrativa da conversa entre eles. Se você quiser depois você lê com calma. Mas a Bíblia diz no versículo 18. Vai lá no versículo 18. Que voltando de Padã Arã, chegou Jacó, são e salvo, à cidade de Siquém, onde Isaque morava, que está na terra de Canaã. Armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E presta no versículo 20. E levantou ali um altar, e lhe chamou Deus. O Deus de Abraão? Deus. O Deus de Isaque? Não, Deus, o Deus de? Agora tu és o meu Deus. Finalmente. Talvez em português não tenha expressão muito clara. A expressão hebraica aqui, El Elohei Israel, significa o poderoso Deus de Israel. Ele levantou o altar e disse, e hoje eu declaro que tu és o poderoso Deus. Não de Jacó, porque Jacó não existe mais. Mas se tu mudaste a minha identidade, eu posso dizer que tu és o meu Deus. Porque eu jamais admitiria que um suplantador, um enganador, pudesse chamar o Senhor de Pai, pudesse chamar o Senhor de Deus. Mas já que o Senhor disse que eu sou Israel, já que o Senhor mudou a minha identidade, então eu tenho a ousadia de dizer, tu és o meu Deus, tu és o poderoso Deus de Israel. No capítulo 35, para pularmos um ponto. Deus então aparece agora pela terceira vez a Jacó. E Deus disse a Jacó, levanta-te, sobe a Betel, aquela primeira cidade, e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias, da presença de Esaú, teu irmão. E então disse Jacó, sua família, porque irmãos, aprenda uma coisa, quando Deus transforma a nossa identidade, por consequência, nós nos tornamos transformadores das pessoas que estão ao nosso redor. E ele agora, pela primeira vez, toma uma posição com relação à sua casa. Pela primeira vez. Porque agora não era mais o Deus do papai. Agora não era mais o Deus do vovô. Agora é o meu Deus. E ele disse à sua família e a todos que estavam com ele, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos, mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel. Ou seja, Raquel, aqueles ídolos, joga fora. Tudo aquilo que a minha família tem, joga fora, porque eu não sou mais o mesmo.
Deus mudou a minha identidade e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês não vão mais me conhecer como Deus, o homem a quem o Deus do papai me guiou, o homem a quem o Deus do vovô me guiou, mas vocês vão me conhecer como o homem a quem o meu Deus me guia. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que me acompanhou por todo o caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, as argolas que lhes pendiam das orelhas. Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Tendo ele partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas. Não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. Ali edificou um altar, e ali chamou El Betel, que significa o Deus da casa de Deus, porque ali Deus se lhe revelou, quando fugia da presença do seu irmão. Versículo 9. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu, agora não mais Isaac, Deus, e o abençoou, e disse-lhe, Deus, o teu nome é Jacó, mas já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel, e disse-lhe mais, eu sou o Deus poderoso, sê fecundo e multiplica-te, uma nação e multidões de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus retirou dele, levando-se do lugar onde falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra, no lugar onde Deus lhe falara, derramou sobre ela uma libação, ou seja, azeite, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou a casa de Deus, ou Betel. A vida de Jacó, a sua história de mudança, basicamente se encerra aqui. Deus agora falará sobre seus filhos. Mas para mim, uma das mais belas histórias bíblicas, de um homem que nasceu com uma identidade, mas que Deus fez com que ele trilhasse um caminho, e mesmo Deus prosperando o seu caminho, ele nunca entendeu que o Senhor era dele, para ele e por ele. Ele imaginava que as palavras de Isaac estavam prosperando. Ele imaginava que as palavras de Abraão, que Deus havia dado, estavam prosperando. Mas um dia Deus então chega para ele, muda a sua identidade. E a mais bela, para mim o mais belo versículo é aquele que nós acabamos de ler, que ele finalmente então olha ao Senhor e diz, pela primeira vez, em mais de 60 anos, ele diz, tu és o meu Deus. Que na sua vida, assim como na minha, nós possamos olhar esse testemunho que as Escrituras nos deixaram, para que nós possamos entender que aquilo que Deus fez com Jacó é um reflexo, um espelho do que Deus tem buscado levar e fazer em nossas vidas. Os meus pais podem ter servido ao Senhor, mas eu não quero chamá-lo de Deus do meu pai ou Deus da minha mãe. Tu és o meu Deus, e eu e a minha casa serviremos a Ti. Vamos orar. A Ti, Papai, toda a honra e toda a glória, porque os Teus testemunhos nos produzem vida, e as Tuas palavras nos enchem de esperança. Nós louvamos a Ti e agradecemos porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Em Ti a honra e a glória, a Ti todo o louvor. Nós agradecemos por Jesus, o nosso Mestre, e em nome dele oramos. Amém. Estamos encerrados.